Galileu Galilei não apenas observou o céu, ele reinventou a própria maneira de olhar para o universo. Neste documentário, vamos atravessar séculos para entender como um homem sozinho abalou estruturas intelectuais, filosóficas e religiosas que pareciam inabaláveis. Esta é a jornada completa de um gênio que ousou perguntar aquilo que ninguém se atrevia a perguntar. Galileu nasceu em Pisa, em 1564, no mesmo ano da morte de Michelangelo. A Itália vivia o auge do Renascimento, mas também carregava tensões religiosas e políticas que moldariam sua vida. Seu pai, Vincenzo Galilei, era músico e estudioso. Ele ensinou ao jovem Galileu que nada deve ser aceito sem questionamento. Essa semente do ceticismo floresceria mais tarde na Revolução Científica. Galileu foi enviado à Universidade de Pisa para estudar medicina, porém as aulas o entediavam profundamente. O que realmente o fascinava era matemática, movimento, música e os segredos da natureza. Ele passava horas analisando instrumentos, mecanismos e engrenagens, buscando padrões que explicassem o mundo físico. Reza a lenda que, ao observar um lustre balançando dentro de uma igreja, Galileu percebeu que o período do pêndulo parecia constante, independentemente da amplitude. Embora essa história seja parcialmente romantizada, ela reflete seu espírito observador e crítico. Essa percepção seria essencial para o desenvolvimento de medidas de tempo mais precisas, séculos depois. Ao se tornar professor em Pisa, Galileu desafiou abertamente os seguidores cegos de Aristóteles. Suas aulas eram provocativas, frequentemente questionando crenças aceitas havia 1000 anos. Esse comportamento atraiu tanto admiração quanto inimigos. Mas Galileu nunca teve medo de contrariar tradições. A história mais famosa da juventude de Galileu envolve a Torre de Pisa. Segundo relatos posteriores, ele teria derrubado 2 pesos diferentes para mostrar que ambos caíam com a mesma aceleração. Seja lenda ou fato, o princípio provado por ele é real. O movimento dos corpos não depende simplesmente de seu peso, mas de leis matemáticas universais. Insatisfeito com Pisa, Galileu seguiu para Pádua, um centro vibrante de ciência e filosofia. Ali ele encontrou liberdade intelectual para desenvolver ideias ousadas. Em Pádua, lecionou matemática, mecânica e astronomia, formando gerações de estudantes que mais tarde espalhariam seu método experimental pela Europa. Galileu acreditava que a natureza falava a linguagem da matemática. Argumentos filosóficos não bastavam. Era preciso medir, comparar, repetir e validar resultados. Seu método experimental, rigoroso e sistemático, lançou bases para o que hoje chamamos de ciência moderna. Cada teste, cada observação, aproximava o pensamento humano da realidade objetiva. No século XVI, o modelo heliocêntrico de Copérnico começava a circular discretamente. Muitos intelectuais o achavam matematicamente elegante, mas poucos acreditavam nele fisicamente. Galileu, porém, enxergou ali uma pista. Algo naquela proposta o intrigava. E se fosse verdade que a Terra não era o centro de tudo? Em 1609, notícias de um tubo capaz de aproximar objetos distantes chegaram até Galileu. Rapidamente ele construiu seus próprios protótipos, elevando seu telescópio a níveis muito superiores aos modelos originais. O mundo jamais seria o mesmo quando ele o apontou para o céu. Ao examinar a Lua, Galileu encontrou montanhas, crateras e sombras. Isso contrariava o dogma aristotélico de que os corpos celestes eram esferas perfeitas e imutáveis. A Lua não era um reino divino inatingível. Era um mundo físico com geologia própria. Pela primeira vez, a humanidade via outro astro de forma realista. Em janeiro de 1610, Galileu observou 4 pequenas estrelas próximas de Júpiter. Dias depois percebeu que elas se moviam, mas não ao redor da Terra. Orbitavam Júpiter. Essas luas, Io, Europa, Ganimedes e Calisto,
provaram que nem tudo girava ao redor do nosso planeta. Era uma evidência incontornável contra o geocentrismo. Ao observar Vênus, Galileu identificou fases semelhantes às da Lua. Isso só podia acontecer se Vênus orbitasse o Sol, jamais a Terra. Era a confirmação empírica que o modelo heliocêntrico de Copérnico precisava para deixar de ser apenas um cálculo elegante. Galileu apontou seu telescópio para a faixa leitosa do céu e descobriu incontáveis estrelas. Aquilo que parecia uma névoa era, na verdade, um vasto aglomerado estelar. Isso expandiu ainda mais a noção de que o cosmos era muito maior do que imaginado. Em 1610, Galileu publicou o Mensageiro das Estrelas, relatando suas descobertas. O livro foi um sucesso imediato, transformando-o na celebridade científica da Europa. Ele dedicou a obra aos poderosos Médici, em busca de proteção política, um gesto estratégico num período delicado. A Igreja Católica, embora inicialmente tolerante, começou a se preocupar com a crescente popularidade de ideias que contradiziam passagens bíblicas interpretadas literalmente. Galileu insistia que a Bíblia ensinava como ir para o céu, não como o céu funcionava. Sua posição, embora lógica, irritou setores conservadores. Em 1616, o heliocentrismo foi classificado como herético. Galileu recebeu uma advertência. Não poderia ensinar ou defender o modelo de Copérnico. A partir daí, cada palavra sua seria observada com rigor. Em 1632, Galileu publicou sua obra mais ousada, O Diálogo sobre os Dois Máximos Sistemas do Mundo. O livro comparava os modelos geocêntrico e heliocêntrico, favorecendo claramente o segundo. A obra irritou autoridades que se sentiram ridicularizadas. Para muitos, Galileu havia cruzado uma linha. Galileu foi convocado a Roma. Diante da Inquisição, enfrentou pressão física, psicológica e ameaça real de condenação. Em 1633, foi obrigado a renegar suas ideias em público. Mesmo assim, segundo relatos, murmurou: "Eppur si muove", e, no entanto, ela se move. Essa frase ecoa até hoje como símbolo de resistência intelectual. Galileu passou seus anos finais em prisão domiciliar. Já cego, ditou suas obras a estudantes e colaboradores. Mesmo nessas condições, escreveu tratados essenciais sobre mecânica e movimento, influenciando diretamente o trabalho de Isaac Newton. Galileu estabeleceu as bases da física clássica, da astronomia observacional e do método científico. Seu impacto define a ciência moderna. Ele mostrou que a natureza podia ser compreendida por meio de leis matemáticas universais. Sem ele, boa parte da tecnologia contemporânea não existiria. Mais do que um cientista, Galileu simboliza a coragem de questionar autoridades. Ele colocou a verdade empírica acima de tradições. Sua história nos lembra que o conhecimento avança quando ousamos olhar para além do permitido. Galileu Galilei iluminou o caminho que a ciência segue até hoje. Ele mostrou que, mesmo diante da opressão, a busca pela verdade não pode ser silenciada. Se este documentário te despertou curiosidade pelo universo, continua com a gente nas próximas viagens cósmicas. Segue o canal.